Olá, nessa edição do programa Argumento, nós vamos conversar com o senador Rodrigo Hollenberg e o nosso tema é o Pacto Federativo. O Congresso Nacional anda sensível ao tema, o Senado Federal discute vários projetos referentes à reformulação do Pacto Federativo e os governadores de estados já vieram conversar com os presidentes da Câmara e do Senado sobre as dificuldades de administrar esses entes federativos. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e começar com a seguinte pergunta. Quando se fala em endividamento dos estados, várias coisas aí estão implícitas nessa questão. Uma é a possibilidade real de conseguir pagar essa dívida. E a outra questão é que, ao mesmo tempo que pagando a dívida, conseguir manter investimento nos estados, né? O senhor é autor de uma proposta que vem justamente contra essas questões, não é isso? Bom, é verdade. Primeiro quero dizer que é um prazer, Tânia, participar mais uma vez do programa Argumento. É importante registrar que o Congresso Nacional, uma iniciativa bastante positiva, reuniu todos os governadores de estado para discutir uma agenda de consenso. Eu entendo que no processo legislativo existem agendas que são muito importantes, mas que ainda não foram construídas de consenso, e se existem agendas que são de consenso, nós devemos iniciar por ela. E nessa reunião, os governadores trouxeram 4 reivindicações comuns a todos. Primeiro, é modificar o índice de indexação da dívida de cada estado. Nós estamos fazendo um esforço grande de redução dos juros no país e não tem sentido que as dívidas de estados e municípios sejam roladas como estão sendo roladas, com índices bem mais altos e com isso tornando bastante difícil o pagamento por parte de alguns estados. A outra reivindicação é no sentido da eliminação do pagamento de 1% do PASEP nas transações entre entes federativos. Hoje, quando a União repassa um recurso para um Estado, 1% daquele recurso acaba voltando a título de pagamento do PASEP. Essa é uma outra reivindicação. A terceira reivindicação é que, neste momento, o bolo de arrecadação de impostos que compõe, que é repassado através do FPE e do FPM para estados e municípios, é composto do IPI e do imposto de renda. A reivindicação dos governadores é que seja acrescentado a COFINS e a contribuição sobre lucro líquido. Por quê? Porque desde 1988, quando foi a partir da Constituição, em que os estados e municípios passaram a ter encargos maiores, outros encargos, a parcela de contribuição do imposto de renda e do IPI neste bolo vem diminuindo a cada ano e isso vem dificultando a situação em cada estado. E, por fim, é um projeto de minha autoria, que também foi consenso na reunião de governadores, que sem modificar o montante da capacidade de dívida e possibilidade de dívida de estados e municípios, que é de 200% da receita corrente líquida para estados e de 1,2%, de 20%, de 120% para municípios, apenas aumentar o fluxo de operações de crédito que o estado e o município podem fazer a cada ano, hoje limitado a 16%, aumentando para 30%, em 2013 e 2014, para, com isso, ampliar a capacidade de investimento de estados e de municípios, desde que os investimentos sejam utilizados em infraestrutura urbana, mobilidade urbana, investimentos em educação, saúde, segurança e meio ambiente. Parece uma discussão árida, à primeira vista, falar de pacto federativo, mas é justamente a questão da qualidade de vida do cidadão que está em jogo quando se fala nisso, né, senador? Tem outras questões também que estão envolvidas na distribuição de recursos entre os entes federativos, como a unificação do ICMS, por exemplo. É uma questão que está em pauta, em discussão. Qual é a opinião do senhor a respeito? O senhor acha que a proposta de unificação do ICMS pode trazer uma possibilidade de políticas de desenvolvimento regional mais consistentes? O senhor é um otimista dessa questão? Eu sou um otimista desde que ela seja bem resolvida. E a forma de resolver é com um amplo diálogo. De fato, as isenções fiscais, isenções tributárias, enfim, os incentivos concedidos por alguns estados em determinadas regiões do país, especialmente na região
Nordeste, na região Centro-Oeste, foram fundamentais para atrair investimentos para aqueles estados. No entanto, o acirramento disso levou-se ao que a gente chama de uma guerra fiscal e que o maior prejudicado acaba sendo o próprio país. Mas é importante compreender que nós temos um país bastante diverso, bastante complexo. Isso tem que ser feito através de um entendimento. Hoje existem basicamente duas propostas e entendo que nós estamos nos aproximando de um entendimento. Uma delas é a unificação, dentro de um determinado prazo, de todas as alíquotas de ICMS em 4%, excepcionalizando apenas a Zona Franca de Manaus e as operações de gás. Existe uma outra proposta, que é a proposta construída pelos governadores do Nordeste e do Centro-Oeste, no sentido de que essas regiões, e a região Norte também, continuem tendo uma diferenciação em relação às regiões Sul e Sudeste, que são as mais avançadas. Então, ao longo dos anos, nós reduziríamos as diferenças de alíquotas de ICMS, mas não seriam igualadas totalmente. E as regiões de Sul e Sudeste ficariam com alíquotas de 4% e as demais regiões com alíquotas de 7%. Eu entendo que há possibilidade de se construir um grande acordo, um grande entendimento proximamente. Como precisamos também, é uma necessidade imposta pelo Supremo Tribunal Federal, de buscar um acordo em relação aos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados. Mas vejam, esses são dois temas da maior importância, mas são dois temas em onde não existe ainda consenso entre os governadores e os parlamentares que representam os diversos estados brasileiros e o Distrito Federal. No caso dessa agenda que me referi, desses 4 pontos apresentados pelos governadores, foram pontos apresentados como um grande consenso entre os governadores de todo o país e do Distrito Federal. Portanto, eu entendo que nós devemos iniciar por aí, por esse ponto que já está consensuado entre governadores. E falando em consenso, a proposta de sua autoria também foi bem recebida por todas as partes, né? O senhor acha que a tramitação dela, qual a sua expectativa em relação à tramitação da sua proposta? Eu tenho conversado com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindbergh, no sentido e com outros senadores, no sentido de agilizarmos a apreciação de todas essas matérias. No caso específico da minha proposta, que amplia a capacidade de investimento de estados e municípios em 2013 e 2014, vejam bem, hoje o investimento no Brasil está em torno de 18% do produto interno bruto. Alguns especialistas defendem que o ideal para o país é chegar a 25% do produto interno bruto. Portanto, ainda temos uma distância grande. Hoje, quem mais investe, desde nos últimos anos, quem mais investe no país são estados e municípios. Se nós ampliarmos essa capacidade de fluxo de operações de crédito em 2013 e 2014, 2 anos críticos em que nós estamos vivendo uma crise mundial, nós teremos a possibilidade de ampliar muito a capacidade de investimento de estados e municípios, gerando resultados duradouros para a economia brasileira. Agora mesmo nós estamos assistindo um problema grave na infraestrutura brasileira com os portos, ou seja, uma grande safra agrícola que não consegue ser escoada por falta de infraestrutura. Se ampliarmos a capacidade de investimento dos estados e dos municípios, certamente reduziremos o tamanho desse problema. Mais uma vez, como é que o senhor acha que vai ser a tramitação dessa proposta? Ela já está na Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo? Já está em comissão temática? Ela já está na Comissão de Assuntos Econômicos. Vejam bem, a iniciativa da convocação dessa reunião foi do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Ambos disseram publicamente de que aquela reunião estava sendo feita para ter consequência. Portanto, eu entendo que nós temos um ambiente extremamente favorável para dar uma resposta concreta à sociedade brasileira e criar melhores condições de investimentos em todo o país. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A você que nos assiste, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV.